Olá, meus queridos, estou aqui nas férias, no recesso de vocês, trazendo de maneira confortável, tá? A nossa aula online de período regencial, História do Brasil. Como prometido, mesmo curso ali de recesso, esses 15 dias, essas 2 semanas, a gente continua batalhando a caminho aí da aprovação de cada um de vocês. Bom, vamos começar sem muita delonga. Aula de período regencial, História do Brasil. Mais uma vez, é uma honra estar com vocês, tá? Vamos embora. Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Primeira coisa, o primeiro reinado, ele foi caracterizado por uma série de, eu diria, de crises, tá? Foi um período muito curto, ali de 1822 até 1831. Não foram nem 10 anos de governo. E eu diria que Dom Pedro teve, enfim, um turbulento período, né, de reinado, de trono no Brasil. Vou colocar o slide maior para vocês, para a gente poder aqui dialogar melhor. Aqui no cantinho. Daqui a pouco a gente vai mexendo. Enfim, vamos embora. Acho que colocar aqui em cima fica melhor, talvez, para vocês. Primeira característica, vamos lembrar o seguinte. Quais foram os fatores que levaram à crise do primeiro reinado, né? Vamos lembrar o seguinte. Em 1824, logo de cara, Dom Pedro I, ele outorgou a Constituição, né, a primeira Constituição Imperial Brasileira, que tinha várias características. Por exemplo, o Brasil era um país católico, oficialmente. O Brasil era um país que tinha um parlamento, mas que, por um outro lado, possuía 3 poderes mais um, 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e o poder, a novidade, o moderador, que em tese, como reza a lei aí, vocês podem ler, ó, o poder moderador é a chave de toda a organização com S, a escrita da época, tá? E é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência sem assento, o equilíbrio sem assento e a harmonia dos mais poderes políticos. Deixa eu colocar a canetinha aqui para marcar alguns pontos que eu julgo importantes. Então, ele é a chave de toda a organização, poder moderador, e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo, seu primeiro representante. E para ele, a atribuição de manutenção da independência, do equilíbrio e da harmonia dos demais poderes. Ou seja, o moderador ele foi criado com a intenção de manter o equilíbrio, mas Dom Pedro acaba utilizando-o como um mecanismo, uma chave de interferência, para interferir nos demais poderes. Alguns historiadores chegam a dizer, inclusive, que Dom Pedro é uma espécie de déspota esclarecido. Ele cria um parlamento, divide as instâncias em 3 poderes, né, as 3 esferas, enfim, aliás, instâncias, mas ao mesmo tempo cria um mecanismo para controlar e não, de fato, para manter a harmonia. E obviamente a gente sabe que esse poder moderador vai gerar, no primeiro reinado, muitas intrigas, muitas insatisfações. Outra característica da Constituição de 1824 era também o voto censitário, lembra disso? E completando a ideia do unitarismo ou centralismo, né? Só quem criava as leis era a capital, o Rio de Janeiro. Não havia aquele sistema à moda Estados Unidos da América, lá do Norte, que era o sistema federalista, em que você tem uma Constituição em comum, mas cada estado tem certa autonomia, certa liberdade para criar suas próprias leis. Então, juntou o poder moderador com, basicamente ali, a interferência da capital nos interesses das elites locais, essas elites que foram ali alijadas do poder, não puderam criar as leis locais, isso acaba gerando uma grande insatisfação, que vai deflagrar a Constituição de 1824. Como vocês podem observar aqui, Constituição que foi liderada, essa minha coordenação motora, foi liderada por Frei Caneca. Era um movimento, né, que teve a participação de vários membros da elite, mas que foi liderado sobretudo por um padre, Frei Caneca, que era jornalista, e também por Cipriano Barata, um jornalista que, para você ter ideia, revolucionário de carreira, tinha participado já da Conjuração Baiana,
lá de 1798. Então esse movimento, o movimento liberal, é um daqueles movimentos pernambucanos, né, uma extensão, eu diria, uma continuidade com suas peculiaridades da Revolução dos Padres de 1817 e ao mesmo tempo é uma grande ancestral da Revolução Praieira de 1848. Não esquece que Pernambuco teve esses três movimentos: 17 Padres, 24 Confederação do Equador e 48 Revolução Praieira. Não esquece disso não, tá? Então, foi um movimento liberal muito parecido, entre aspas, com o anterior, mas que teve uma grande novidade, né? Havia princípios mais radicais, a defesa do republicanismo mais forte, a ideia da divisão dos três poderes, o debate sobre voto universal e, sobretudo, a ideia da abolição da escravatura que foi defendida pelos padres. O movimento não deu certo. Pernambuco também protestava contra o autoritarismo de Dom Pedro, a outorga da Constituição, o poder moderador, o impedimento do federalismo. E aí o líder Frei Caneca acabou sendo punido com a execução ali por trás do forte das 5 pontas, que hoje tem 4 pontas. E nessa imagem aí, como vocês podem observar, o prefeito do Recife, o atual prefeito, Geraldo Júlio, prestando homenagem no muro em que Frei Caneca foi executado, atrás ali do Forte das 5 Pontas. Outro movimento que caracterizou aqui a bandeira, tá, da Confederação do Equador, que seria o nosso nome se tornássemos república nessa época, o algodão, a cana-de-açúcar, o símbolo do cristianismo, os lemas: independência, união, liberdade, religião cristã, tá? E alguns símbolos aqui da maçonaria, por exemplo. Bom, vamos lá, que alguns dizem da maçonaria. Outro evento polêmico do primeiro reinado, para a gente fazer essa revisão, foi o fato de Dom Pedro ele ter assinado um acordo de paz, de reconhecimento de independência do Brasil perante Portugal. É bom lembrar que oficialmente o Brasil ficou independente em 1822. Isso é fato, todos vocês já sabem. Mas é muito importante também salientar que, nesse contexto, apenas a Inglaterra foi o primeiro país Inglaterra, Estados Unidos também, é importante dizer, com a doutrina Monroe, lembra? América para os americanos, aquela primeiro sinal ali de reconhecimento dos Estados Unidos com relação às independências dos seus vizinhos americanos. E aí, a Inglaterra percebia que, devido inclusive à Santa Aliança, lá do Congresso de Viena, lembra? Quando Napoleão foi derrotado, ela percebeu que os países europeus não estavam dispostos a reconhecer a independência do Brasil, assim como Dom Pedro, obviamente percebeu. E aí, a Inglaterra começa a negociar com Dom João a possibilidade dele reconhecer. Só que nesse momento havia ali o que a gente poderia dizer? Havia uma crise familiar, né? Uma crise familiar. Olha esse mouse aqui, o apontador está parado, mas eu vou usar a ponteira do mouse mesmo. Se vocês observarem aqui, ó, Dom João versus Dom Pedro, e aqui o Charles Stuart, tá? Charles Stuart é o embaixador, o diplomata inglês que vai tentar mediar esse atrito entre pai e filho. Dom João, até então, não é que ele tinha cortado relações oficialmente, mas Dom Pedro cortou relações com Dom João, diplomáticas, oficiais, quando decretou a independência do Brasil sem autorização do pai. Então, o que vai acontecer? Dom João resiste a reconhecer a independência do Brasil, mas essa independência acaba sendo reconhecida mediante esse apoio, esse acordo desenhado pela Inglaterra, que vai ser chamado de Tratado de Paz e Aliança. Olha aqui o nome completo: Tratado de Paz e Aliança. No final, a grande cláusula principal foi: Portugal reconhece o Brasil como independente mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Muita grana, sobretudo para aquela época. O Brasil era um país pobre, um estado recém-inaugurado ali, nascido, e isso acabou custando muito caro. E a oposição a Dom Pedro começou a dizer que, caramba, essa independência do Brasil não foi independência real, né? Na verdade, essa independência ela foi comprada. Essa história do Brasil, do Dom Pedro como um herói, que decretou a independência, caiu por terra abaixo para muitos opositores. Endivida o Brasil,
sobretudo com a Inglaterra, porque o Brasil vai pedir esses empréstimos à Inglaterra, e, consequentemente, isso mancha bastante a imagem de Dom Pedro. Então, vamos lembrar, primeiro, a Constituição de 24, autoritária, que Dom Pedro outorgou, o poder moderador irritou muitas elites no Brasil, o centralismo, o unitarismo, ao invés do federalismo, a repressão hostil dele, né, não tem uma repressão, enfim, como é que eu poderia dizer, agradável, né? Toda repressão é hostil mesmo. Essa repressão violenta à Confederação Pernambucana e também essa espécie de desmoralização, de enfraquecimento de sua autoridade ao negociar a independência do Brasil, que já tinha sido declarada 3 anos antes, e pagar por isso, endividando o Brasil. Bom, seguindo mais, deixa eu colocar aqui novamente o slide, colocar aqui para baixo, que eu não sei se eu vou tampar os próximos nomes que aparecerem no topo dos slides aí. Então vamos voltar para cá. Outro fator que foi de crise para Dom Pedro foi a morte de Dom João VI, seu pai, em 1826. Mas por que isso aqui está virando basicamente uma aula rápida, um pocket de primeiro reinado? Estou aproveitando para fazer mais detalhada essa revisão. Vale para quem faltou a aula de primeiro reinado, vai ser bem que suficiente isso aí. Dom João VI ele morre em 1826 em Portugal. Foi uma morte envolta em polêmicas, em mistérios. É muito comum se dizer até hoje em Portugal que Dom João foi envenenado. Envenenado, Carlota Joaquina, sua esposa, prontamente ela acusou o seu médico, o médico Dom João VI, um brasileiro, que se matou depois dessas acusações. E havia rumores que até fofocas, fake news, que Dom Pedro I teria mandado matar o pai, enfim, envenenado através de um médico brasileiro. Enfim, tudo isso fica no campo da especulação, porque nada foi de fato provado. O fato é que Dom João morre e o herdeiro legítimo mais próximo era Dom Pedro I, que se tornaria Dom Pedro IV, caso ele fosse para Portugal assumir. O fato é que no Brasil isso gerou um clima tenso, porque Dom Pedro já tinha rompido relações oficialmente com Portugal em 1822, com o Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, toda aquela retórica, aquela narrativa. Depois ele paga a Portugal uma indenização pela independência do Brasil, e agora há rumores de que ele poderia assumir o trono português novamente, supostamente aí, virtualmente, religando Portugal e Brasil. Dom Pedro, diante dos protestos, ele acaba tendo uma postura interessante. Ele vai a Portugal e olha que interessante. Antes, esse quadro aqui mostra o arrebatamento, né, de Dom João. Dom João no céu, como um cristão, com virtudes, enfim, virtudes dignas de levá-lo ao céu. Alegoria portuguesa. Então Dom Pedro manda, melhor, representantes a Portugal, para que esses representantes assinem um acordo. E nesse acordo, ele abdica do trono português em favor de uma filha, Dona Maria Glória, uma menina de 8 anos. Então vamos lembrar, Dom João VI morre, Dom Pedro I seria o seu legítimo herdeiro, que viraria Dom Pedro IV. Só que isso gerou grandes polêmicas no Brasil, diante da possibilidade dele ficar sendo rei do Brasil e de Portugal, seria um reino unido, lembra? Lá do período joanino, quando Dom João governou Portugal, Algarves e Brasil. Então veio ao brasileiro essa memória, essa possibilidade de, enfim, religar e trair a independência. E aí Dom Pedro acaba renunciando ao trono português, abrindo mão de ser Dom Pedro IV, em nome da sua filha, Dona Maria Glória, que tinha 8 anos. O fato é que, como Dona Maria Glória tinha apenas 8 anos, e só era possível ela assumir o governo brasileiro com 18. Então o que aconteceu? Isso vai ser clássico, a gente vai ver em breve esse quadro novamente acontecendo, tá? Deixa eu diminuir minha imagem aqui para poder privilegiar essas figuras históricas aqui. Então, o que é que vai acontecer? Dom Pedro abdica, sua filha tinha 8 anos, teria que esperar 10, então forma-se uma regência. Ele institui como regente da filha dela o seu irmão, Dom Miguel, que era o filho preferido da Carlota Joaquina. Há muitos documentos que comentam isso aí. Então, Dom Miguel assume como regente, mas também Dona Maria Glória e Dom Miguel eles são prometidos em casamento. Dom Pedro concede a sua filha numa promessa de casamento a Dom Miguel. Dom Miguel assume
E aí Dom Pedro teria aí 10 anos para esperar para enviar sua filha do Brasil a Portugal para que ela assumisse. O fato é que isso não vai acontecer da maneira mais pacífica. Dom Miguel ele acaba dando um golpe na própria sobrinha, ele rasga o acordo de regência e ele acaba assumindo o trono português e implantando lá uma espécie de absolutismo. Inclusive, boa parte da população portuguesa apoiou Dom Miguel porque não considerava Dom Pedro digno do trono brasileiro. Ele era considerado um traidor por ter... Aliás, não considerava Dom Pedro digno do trono português, porque para muitos portugueses, perdão aí, tá? Ele era considerado um traidor, aquele que rompeu relações, tornou o Brasil independente de Portugal. Então, com isso, Dom Pedro declara guerra ao irmão Dom Miguel. Começa um confronto que vai até 1834. São 8 anos de confronto e boa parte desse tempo, essa guerra, essa tentativa de Dom Pedro derrubar o próprio irmão, foi custeada com dinheiro do trono brasileiro, dinheiro do Banco do Brasil, por exemplo, o que vai gerar revolta entre os brasileiros. Lá em 1834, depois que Dom Pedro abdica do trono brasileiro, volta para Portugal e ele acaba dando o trono à própria filha e vencendo o irmão. Mas é isso. Era como se Dom Pedro não tivesse interessado de fato no Brasil, tivesse usando dinheiro brasileiro para lutar por um trono português. E aí pairava aquela coisa de traidor, dando atenção mais a Portugal, gastando o nosso dinheiro e querendo ligar novamente Brasil a Portugal, enfim. Os brasileiros o criticaram muito por isso. Outro episódio que vai gerar uma crise permanente, vai contribuir para essa crise permanente, bati na TV que está balançando aqui agora, uma crise permanente no primeiro reinado, é o fato de Dom Pedro ter perdido a famosa Guerra da Cisplatina. Naquela época, é bom lembrar que o Uruguai era uma colônia brasileira. Lá do período joanino, Dom João invade a banda oriental, a província oriental, que é o atual Uruguai. Os uruguaios entram num confronto com o apoio da Argentina na época. A Argentina apoia e tal. E o Uruguai acaba, enfim, declarando guerra ao Brasil. Essa guerra vai custar muito caro, né? Vai custar mais grana do Banco do Brasil, que vai acabar abrindo falência. E Dom Pedro acaba perdendo essa guerra. Ele contrata muitos mercenários alemães e irlandeses, o custo é altíssimo, ele não consegue pagar salário aos mercenários, haverá greve de mercenários no Rio, ele vai mandar prender, espancar soldados estrangeiros a serviço do Brasil, expulsa esses caras para o Canadá, vai ser uma bagunça só. E ele acaba em 1828 viajando até o Uruguai e reconhecendo a independência do Uruguai, com uma condição que o Uruguai não se unisse à Argentina. Isso aconteceu. Então é uma derrota militar, além de várias derrotas políticas de Dom Pedro. E por fim, um episódio que talvez tenha sido aí a gota d'água para o governo de Dom Pedro, que foi a morte do jornalista Libero Badaró. Libero Badaró, um jornalista italiano que vivia no Brasil, liberal, ele era um crítico ferrenho ao governo brasileiro. Enquanto crítico ferrenho, Libero Badaró escrevia várias notícias criticando Dom Pedro, os juízes que estavam a serviço dele, que infringiam as leis no Brasil, passavam por cima dos processos judiciais para atender os interesses de Dom Pedro. E aí, é bom lembrar que em 1830 a gente tem um contexto interessante na Europa, que é a famosa Primavera dos Povos. Vários grupos populares na primavera desse ano, na Europa, Primavera Europeia, esses grupos começam a sair em seus países, seja Holanda, Bélgica, França foi um grande celeiro, enfim, eles na Espanha houve reflexos disso aí, em Portugal, alguns núcleos bem localizados, enfim. E esse movimento que se alastra pela Europa era um movimento popular contra o absolutismo que ainda era vigente no continente. É bom lembrar que o absolutismo ele volta com força depois da derrota de Napoleão com o Congresso de Viena. Esquece disso não. E aí, o que vai acontecer, galera? Pessoal, muitos jovens aqui no Brasil protestavam a favor da Primavera dos Povos. Um outro detalhe, é bom lembrar que esse conceito primavera acabou batizando outros movimentos, como a Primavera de Praga, que era um movimento dentro da cortina de ferro na Guerra Fria, num movimento dentro do Bloco Socialista, de jovens que pediam democracia dentro daquela
ditadura soviética, enfim. Tivemos também a Primavera Tropical, aqueles movimentos de 2013 contra a Copa das Confederações, enfim. E temos agora a Primavera Árabe, que se estende ali 2011, na Tunísia, Líbia, Egito, Iêmen, Síria. Até hoje a gente sente esses efeitos lá no Oriente e no Norte da África. Então, esse nome primavera se refere a movimentos populares por democracia, contra o autoritarismo, por participação popular, e aconteceu tanto no mundo, entre aspas, no antigo regime, quanto no mundo capitalista, quanto no mundo socialista. Mas vamos lá. Então, Líbero Badaró, ele vai criticar um juiz que era amigo de Dom Pedro, o Japiaçu, um juiz que mandou prender jovens que protestavam a favor da Primavera dos Povos. Ele escreve um artigo muito crítico a esse juiz e alguns dias depois, em frente à sua casa, Líbero Badaró acaba sendo assassinado. E aí, consequentemente, começa aquele burburinho. Os críticos vão dizer que o Japiaçu, o juiz, mandou matar, mas que teria mandado matar por influência de Dom Pedro, né? Por intermédio de Dom Pedro. Ou o próprio Dom Pedro teria mandado matar o jornalista. Curioso que muitos jornais na época estamparam aquela que seria a frase, suposta frase, que Badaró teria dito ali já, né, desfalecendo no braço de um amigo, com 2 tiros pelas costas. Essa frase se remete a... Vamos lá para a citação. Ele teria dito: morre a liberdade, ou morre, perdão. Ia matar a frase. Morre o liberal, mas não morre a liberdade. Mas não a liberdade. Essa manchete, essa frase foi estampada em muitos jornais de oposição. O fato é que não há provas que Dom Pedro tem relação com essa morte, mas me lembra muito Getúlio Vargas, que acusou Júlio Prestes de ter mandado matar João Pessoa antes de dar ali o golpe de 1930. Vocês vão ver esse assunto novamente. E o que vai acontecer? Tem até outra história. Em 1954, o próprio Getúlio foi acusado de mandar matar o jornalista Carlos Lacerda. Tem essas histórias aí, né? Os nossos estadistas sendo acusados de assassinato. E vamos lá, que não tinha nexo, não tinha senso nenhum naquela época. Nexo causal algum, não era fato. Mas voltando, eu fiz uma volta inteira, várias pontes aí. O fato é que isso aqueceu ainda mais a oposição. Dom Pedro, nessa época, resolve fazer uma turnê a Minas Gerais, onde ele tinha muitos monarquistas apoiadores. E durante os meses que ele permaneceu com sua nova esposa, Dona Amélia, ele teve a primeira esposa, Dona Leopoldina, que morreu ao longo do primeiro reinado ali, enfim. E ele acabou conseguindo, assim, casando novamente. E ele leva a Dona Amélia, sua família, séquito real, para Minas, vai para as principais cidades, como Ouro Preto. E ele começa a perceber que há protestos contra ele. Os mineiros colocam nas janelas de casa panos pretos, nas portas, que era um sinal de luto à morte do Líbero Badaró. E é tipo, eu sei que você matou o cara, eu sei. E ele foi acusado bastante por isso. E também os discursos, os lugares que ele foi, em que ele parou para fazer discursos, esses lugares estavam vazios ou tinham protestos durante os discursos dele. O fato é que o clima não era favorável para ele. Ele esperava conseguir apoio em Minas, mas não conseguiu. E ele resolve regressar ali já no início de 1831 para o Rio de Janeiro. E quando ele chega ao Rio de Janeiro, ele vai ser acolhido por um grupo de portugueses que fazem uma festa, né, feiras, comidas típicas de Portugal, dizendo fica Dom Pedro. E aí haverá um conflito em abril de 31. Cariocas invadem uma rua onde estava acontecendo essa festa. E os portugueses, que eram donos de lojas de bebidas, de armazéns, começam a pegar suas garrafas de vidro e atacar os brasileiros. Muitas pessoas vão morrer. Assim, alguns historiadores dizem que 7, outros 14, enfim. Não há um número preciso, mas o fato é que morre bastante gente. E esse episódio vai ser conhecido como a Noite das Garrafadas. Parece ser o estopim para a renúncia de Dom Pedro. O último episódio do reinado de Dom Pedro vai ser justamente o baile, né? O baile de aniversário da filha dele. Lembra de Dona Maria Glória,
que foi nomeada para o reino português e acabou recebendo um golpe do próprio tio. Dona Maria Glória, nesse período, deixa eu calcular aqui, tá? Ah, era isso mesmo. Ela tinha 13 anos, fazia o aniversário de 13 anos, e Dom Pedro resolve fazer uma festa para ela no Paço Imperial, na sua residência oficial, para a filha. E essa festa só tinha portugueses convidados. Naquela época o ministério também era só de portugueses. Dom Pedro resolveu demitir os ministros brasileiros para tentar um apoio mais forte da comunidade portuguesa no Brasil, que foi uma tragédia também, porque ele sofreu várias críticas por isso, mas o cara só dava fora, só dava bola fora, não dava certo o governo dele de jeito nenhum. Ele era autoritário e inapto para governar. E aí, para dialogar sobre tudo. E aí, resultado, durante a festa, Dom Pedro, ele toma conhecimento que pelas ruas do Rio ocorrem diversos protestos contra ele. E aí, o que é que ele faz? Bom, decide não fazer nada para controlar os conflitos lá na Praça de Santana, atual Praça da República. Ah, umas 4 mil pessoas se reuniram pedindo a saída dele, a saída dele. Houve protesto, houve morte de novo. E durante a festa, Dom Pedro acaba assinando sua carta de renúncia. Ele vai até o escritório, os convidados ficam lá na sala, e ele acaba escrevendo a carta de renúncia. E, enfim, deixa o Brasil literalmente nos dias seguintes e abdica em favor do seu filho Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Então, enquanto Dona Maria Glória seria a futura rainha de Portugal, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, seria o futuro rei do Brasil. Só que uma tinha 8 anos e o outro tinha 5 anos apenas. Ou seja, se Dom Pedro abdicou para um filho menor de idade em favor dele, qual é a lógica? Qual é a lógica? Abre-se uma regência, um governo de representantes até que Dom Pedro faça 18 anos. Ou seja, teoricamente a regência até aí os próximos 13 anos. Aí, a imagem clássica de Dom Pedro abdicando do trono brasileiro durante o baile da filha. Deixa eu tirar minha imagem aqui de cima. E aqui, a carta de abdicação dele. Uma imagem bem desoladora, né? Muitos membros tristes, ele entregando ao líder do exército a carta de abdicação e a sua esposa, Dona Amélia, com Dom Pedro no colo. Enfim, triste, lamentando o fato. Bom, o fato é que é o seguinte, com a renúncia de Dom Pedro, inicia-se agora o que a gente chama de período oficialmente regencial, que eu anunciei no início como título da aula, e eu vou criar aí um primeiro bloco, vou dividir em 2 ou 3 blocos. Esse primeiro foi uma revisão, uma aula basicamente, revisão-aula, né, porque eu aprofundei de primeiro reinado, e agora a gente vai adentrar nos motivos que levaram ao período regencial, tá? Daqui a pouco eu clico aqui, corto e a gente retoma no segundo bloco. Então vamos lá, pessoal. Ó, saca só. Deixa eu andar um pouquinho. A Constituição do Brasil naquela época, ela era bem específica com esses casos aí de abdicação. Vamos lá, vê só. O imperador, deixa eu ver aqui. Não está nesse slide não. Eu vou contar para vocês, fica melhor. O que acontece? A Constituição nessa época, ela dizia que caso o imperador ele venha a renunciar, abrir mão do seu trono, o que é que vai acontecer imediatamente? O seu filho, ou seu parente mais próximo, que na Constituição é chamado de parente mais chegado, ele assume o trono. Só que esse parente mais chegado, ele teria que ter esse filho direto, 18 anos de idade. Né? No caso de não ter um filho, um sucessor, filho, sexo masculino, enfim, ou gênero masculino, a Constituição previa o seguinte, Dom Pedro tinha 5 anos, Dom Pedro II, ele não pode assumir. Então, o próximo passo encontra-se outro parente, tá, de segundo grau para assumir, também chegado. E esse outro parente tem que ter pelo menos 25 anos de idade. O fato é que Dom Pedro vai embora com sua esposa, com todos os outros filhos, que ele tinha Dona Maria Glória, que foi com ele, e ele deixou aqui Dona Francisca, Dona Januária e Dom Pedro. 3 irmãos, mas que todos eram menores. E os outros parentes todos foram embora com ele. Então ele não deixou nenhum parente chegado próximo. Ele, na verdade, vai deixar Dom Pedro II
Dona Francisca e Dona Januária, seus filhos pequenos, sob tutela de Bonifácio, José Bonifácio, que era um grande amigo dele, né? E serão tutelados por esse amigo, Dom Pedro. Então o que vai acontecer? Vamos lá. Dom Pedro II tem 5 anos, não pode assumir. Um parente próximo de segundo grau deveria assumir, mas teria que ter mais de 25 anos, não tinha nenhum. E aí a terceira condição é, quem assume são representantes, 3 representantes, formando-se uma regência trina permanente, e esses 3 representantes assumiriam nomeados pelo Congresso. E o Congresso, nessa época, estava de férias, quando Dom Pedro ele abdica. Então, olha que situação. Dom Pedro, com 5 anos, não pode assumir, não tem nenhum parente de 25 anos chegado. O Congresso, que deveria escolher os 3 representantes para formar a regência trina permanente, esse Congresso estava de férias, mas a Constituição ela previa uma outra solução. Se o Congresso não pudesse eleger, por qualquer motivo, qual seria a solução? A solução seria que uma regência trina permanente seria formada. E essa regência trina permanente seria formada justamente pelos homens mais velhos e os líderes das Forças Armadas, da Justiça e do Poder Legislativo, enfim. Era mais ou menos isso aí. Então formou-se, assim que Dom Pedro abdica, o que nós vamos chamar de regência trina. Mas lembra que eu também falei para vocês, regência trina permanente só se o Congresso não tivesse de férias. O Congresso ou a Assembleia estava de férias, então, regência trina permanente. Então, a divisão desse período regencial será, não esquece não, presta bem atenção nisso aqui. Primeiro, regência trina provisória. A regência formada até que a Assembleia voltasse das férias. Depois, regência trina permanente. O Congresso voltou de férias e nomeou 3 regentes, que teoricamente ficariam no poder, né, governando ali tripartite o poder no Brasil, até Dom Pedro II fazer 18 anos. Só que isso não vai ocorrer. Pouco tempo depois, haverá uma reforma constitucional, um ato adicional, e nessa reforma cria-se uma regência una. Ao invés de 3, vai ficar só um governante. E essa regência una terá 2 governantes, um por vez, obviamente. Eu digo, um governando só que um sucedendo o outro. Primeiro, um regente chamado de Diogo Feijó. E segundo, um regente chamado de Araújo Lima. Então, vamos lembrar? Lembra aí comigo. Primeiro, responde aí, vai. Regência trina provisória, porque o Congresso e a Assembleia estavam de férias. Segundo, regência trina permanente, criada quando o Congresso voltou de férias e que teoricamente ficaria até Dom Pedro completar 18 anos. Terceiro, regência una, com uma reforma na Constituição, um ato adicional, né? Essa regência una acaba com a regência trina permanente e institui aí um regente, Diogo Feijó, que depois será substituído por Araújo Lima. Bom, eu finalizo esse primeiro bloco, tá? E daqui a pouco a gente começa, de fato, as principais medidas, os principais destaques desse período chamado de regência. Um forte abraço, a gente se vê. Toma as notas aí, tá bem didático, bem mastigadinho para vocês. Toma as notas e daqui a pouco a segunda parte. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Aproveita esse recesso, hein?